Olá, bom dia, meus queridos. Mais uma vez quero convidá-los para que juntos possamos, neste culto, na EBD ou na Escola Bíblica Dominical, tenhamos a oportunidade de estudar um tema muito impressionante. Você vai ver e ouvir, através da palavra de Deus, os relatos de um ato de desobediência e as suas consequências. Espero que esta mensagem sirva para a sua edificação e o faça refletir que não compensa desobedecer ao Senhor. Deus abençoe a todos, reúna suas famílias e juntos vamos compartilhar deste momento, juntos com o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Quero convidá-los a todos para abrirmos as nossas Bíblias em 1 Reis capítulo 13. 1 Reis capítulo 13, onde encontramos o texto que vai servir de base para a nossa meditação. Antes, porém, quero lembrar-vos um pouco da história. O rei Salomão, o filho do rei Davi, o maior rei de todos os tempos em Israel, Davi, o homem segundo o coração de Deus. E agora vem Salomão, o seu filho, o homem mais sábio que andou sobre a terra. Homem, filho de mulher e homem, né? Que Jesus foi o mais sábio de todos, porém é filho de Deus. Agora eu quero que você se lembre também de um outro fato. Salomão, apesar de ter a unção do Espírito, a sabedoria de Deus, ele desviou dos caminhos do Senhor. É uma questão, querido, que você tem que lembrar sempre. Não é pelo fato de você ter recebido o Espírito Santo de Deus ou a unção do Senhor. Não é pelo fato de você ter tido experiências gloriosas, maravilhosas, extraordinárias com Deus, que faz com que você seja fiel a Ele durante todos os seus dias. Nunca te esqueças que o livre-arbítrio que Deus te deu deve manter você numa posição de vigilância constante,
Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não é à toa que Jesus falou isso. Ele não falou isso com o povo do mundo, ele falou isso com os servos dele. Temos que estar em constante vigilância e em constante oração para não cairmos em tentação. Salomão descuidou-se e caiu em tentação. Tornou o seu coração vaidoso. Deus então, muito entristecido com as atitudes de Salomão, desceu até Aías em espírito e ordenou a Aías que ungisse Jeroboão, um jovem valente, destemido, com capacidade de liderança, que estava a serviço de Salomão, ordenou que ele fosse o rei sobre as 10 tribos de Israel no reino do norte, tendo como capital Samaria, enquanto que Salomão continuaria reinando sobre 2 tribos no sul. Na verdade, ele reinaria sobre uma, porque ele pertencia à tribo. E nesta questão, querido, entra agora uma das coisas mais importantes para você guardar em seu coração. Salomão continuou reinando, mas Jeroboão já estava comandando lá as 10 tribos. Salomão se revoltou contra ele e ele teve que fugir para o Egito até que Salomão morresse. Roboão, o filho de Salomão, assumiu o trono do seu pai, conforme a palavra de Deus. E Jeroboão retorna e assume o reino do norte. A palavra do Senhor a Jeroboão é que ele deveria permanecer nos caminhos do Senhor e servir a Deus como Davi havia servido. E Deus chamou a atenção dele que se ele andasse em obediência, ele teria filhos como sucessores no seu trono. Mas Jeroboão desviou-se da presença de Deus e começou a trazer todo tipo de culto de idolatria para dentro de Israel. Isso desagradou muito ao Senhor. E ele então, um certo dia, levantou um altar e estava sacrificando sobre este altar a deuses estranhos, ou seja, deuses criados pelos próprios homens, não ao Deus verdadeiro que o constituíra rei. Para você ter uma ideia, aqui já está um ato de desobediência que teria consequências desastrosas mais tarde. Mas nós não vamos falar sobre o Jeroboão. Estamos só levantando aqui esta questão. Foi então que Deus tomou um profeta no reino do sul, em Judá, o reino que estava sobre o governo de Roboão, filho de Salomão, e ele então ordena um profeta para ir até o reino do norte e profetizar contra o altar. E ele chegou ali e usou estas palavras: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. O rei Jeroboão, que estava ali próximo do altar, ouvindo a profecia e vendo aquele profeta que ele não conhecia, pois não fazia parte do seu reinado, ele se enfureceu, apontando o dedo, disse: prendam este homem. Mas quando ele fez assim, o braço dele ressecou e ele não conseguiu voltar com o braço. Percebendo o que acontecera, ele se intimidou e aí ele clamou ao profeta: por favor, clame ao seu Deus e peça para que ele endireite o meu braço, para que eu possa recolhê-lo. E nesse momento o profeta então clama ao Senhor e pede a Deus em favor de Jeroboão. O braço dele consertou e ele voltou o braço ao normal. Vendo esse milagre,
E logo em seguida, conforme havia dito o profeta, o altar se desmontou e as suas cinzas derramou no chão. O rei ficou assombrado, perplexo diante daquele poder extraordinário, porque os seus sacerdotes estavam todos ali, e os profetas também do seu reino estavam ali, e ninguém pôde fazer nada. Sabe por quê, querido? Porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, havia enviado esse profeta desconhecido para repreender o rei que ousara desafiar o seu poder e oferecer sacrifícios a ídolos e a deuses que não tinha olhos para ver, ouvidos para ouvir e boca para falar, mas eram prestados a eles culto. Muitas pessoas fazem e cometem esse erro nos dias atuais. Estão pecando o pecado de Jeroboão. Todo ato de idolatria, todo ato de culto a imagens de escultura, qualquer que seja essa imagem, não importa a imagem, qualquer que seja, é um ato de afronta ao Deus que é Espírito e que não tolera que ninguém adore imagens de escultura. Essa é a razão pela qual Jesus disse: o meu Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, porque você não precisa de ver, você precisa crer que Ele existe. E em verdade, porque a palavra de Deus é a verdade que esclarece todos esses fatos. Voltando então, logo que o rei percebeu que aquilo tudo se evidenciou, tal como o profeta havia dito, ele então chamou o profeta e falou: vamos na minha casa, venha que eu vou preparar um jantar e você vai comer e beber junto comigo. Aí o profeta falou assim: não, majestade, eu não vou fazer isso, porque o Deus que me enviou, Ele ordenou que eu viesse direto de Judá até aqui, fizesse a profecia contra o altar, e depois que eu terminasse a profecia, eu deveria retornar não pelo mesmo caminho, mas por outro caminho, e eu não deveria parar para comer e nem beber com ninguém. Eles sabiam que Deus havia falado com ele. Ele tinha total confiança de que a palavra que Deus lhe dera deveria ser obedecida. Como profeta de Deus, ele havia experimentado algo tremendo e extraordinário, porque as palavras que ele proferira contra o altar, tal como ele falou, aconteceu imediatamente diante dos olhos de todos. Ele intercedera pelo rei e curara o braço do rei, que havia sido ressecado pela mão poderosa do Senhor. Todos esses fatos aconteceram diante da sua face. E ele, ciente da ordem que Deus havia lhe dado, retira-se da presença do rei por um outro caminho em direção a Judá. Aí, meu querido, aí começa o grande problema do profeta. Ele vai ser posto à prova para ver se é obediente ou não. Até agora ele passou em todos os testes. Usou de autoridade, falou contra o altar com autoridade, repreendeu o rei, curou o rei, não aceitou o convite do rei e voltou em obediência. Mas aí levanta um outro profeta velho daquele reino, do reino de Israel, tomando conhecimento dos fatos, arreia o seu jumento e vai no encalço dele, depois de receber informações. E quando ele encontra o profeta jovem, ele está descansando debaixo de uma árvore. Aí aproxima-se e se apresenta: eu também sou profeta. Eu sou profeta aqui no reino de Judá. E eu sirvo também ao Deus Altíssimo. E o Senhor me ordenou que eu deveria convidar você para ir para casa, comer junto comigo e beber junto comigo. O profeta jovem esqueceu a ordem que Deus havia lhe dado.
deixou de lado a ordem divina e deu atenção àquele outro profeta que chegara e mentira para ele. O profeta não estava falando a verdade, ele estava mentindo. Mas como ele se apresentou também como profeta, ele deu ouvidos. Este é o grande erro, querido, que qualquer servo de Deus não pode cometer. Você não pode dar ouvidos a outro servo de Deus que se diz servo de Deus para contrariar algo que Deus tenha te falado diretamente. Porque Satanás, ele pode usar qualquer pessoa que se descuida. E Deus pode te pôr à prova para ver se você realmente é obediente a Ele. Você nunca pode descuidar da mensagem que Deus fala ao seu coração, porque é esta mensagem que você tem que guardar com chaves de ouro. Nunca permitir que alguém roube a mensagem do seu coração. Quando Deus te fala, querido, é para você obedecer e obedecer até o último momento de vida que você tiver nessa terra. É por isso que Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é para você vacilar, não é para você oscilar, é para você andar firme e ter convicção. A palavra que Deus me falou é esta, e é esta que eu tenho que cumprir, porque fora dessa palavra, qualquer ação é diabólica, é maligna, não importa quem me traga a palavra. E aí, o profeta jovem voltou com aquele profeta. Foi na casa dele, quando ele terminou de comer e beber junto com o profeta, todo feliz. O Senhor toma o profeta velho e fala com ele. Preste atenção à palavra. Porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste a comer este pão e bebeste água no lugar de que te dissera que não deverias comer pão nem beber água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Quando o profeta jovem ouviu essa palavra, esta palavra saiu da boca do profeta que havia mentido para ele e o seduzido a voltar e comer e beber na casa dele. Ele entristeceu. E o profeta levantou, arriou o jumento dele e ele prosseguiu com a viagem para Judá. Só que na estrada, um leão aparece e mata o profeta. Aqui está, querido, a consequência de um ato de desobediência. Não brinque com Deus. A palavra do Senhor diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Eu nunca deixei de levar a sério esse versículo. Tem muitas pessoas que pensam que Deus não está nem aí para o que Ele faz. É o contrário. Quando Deus fala ao seu coração, Ele quer obediência. Ele está atento a todo o seu procedimento. E foi neste momento que o profeta descobriu que não valia a pena de forma alguma desobedecer o Senhor. Mas já era tarde. O leão o tirou de cima do jumento e o matou. Quando a notícia espalhou que havia um homem morto e um leão estava de pé ao lado, o jumento parado e a pessoa morta no chão, o profeta velho tomou conhecimento, abordou o seu jumento e foi também até o local. Chegando lá, o quadro que ele viu, o jumento estava parado no mesmo lugar, o leão do lado. O leão não havia comido o homem, só matou o homem. Ele estava olhando para o homem. Não atacou o jumento. O jumento estava tranquilo e ileso, não teve nenhum ferimento. E o profeta morto no chão. Nenhuma prova é maior da manifestação de Deus e da consequência de uma desobediência do que esta.
Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me estremeço diante de Deus. Porque não compensa, querido, desobedecer a Deus. Não compensa. Hoje nós estamos debaixo da graça de Cristo. Você erra uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes e não acontece nada com você. Mas isso não significa que Deus não esteja vendo. E nem significa que Deus não te levará a juízo. Ele vai te levar. E cada ato de desobediência da sua vida tem consequências na sua própria vida. Não esqueça disso. Ah, mas e o perdão? Sim, confesse o seu pecado ao Senhor e Ele te perdoa. Mas você não se livra das consequências. Ela ficará. Quer você queira ou não. Não se esqueça disso. Não compensa desafiar o Senhor. A salvação está em quem se apresenta a Deus e prontifica a obedecer. E a vida é dada àquele que valoriza a palavra que é falada ao seu ouvido e que desce para o seu coração. É por isso que o Senhor Jesus disse que nós temos que estar atento à palavra ouvida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra que o Senhor tem para o seu coração neste momento é essa. E eu espero, com a graça de Deus, que você tenha aprendido neste momento que não compensa desafiar ao Senhor, não compensa desobedecer a Deus. Seja obediente, mas se você tem desobedecido, prostre-se diante dele, clame a ele, porque assim como ele curou o braço de Jeroboão, ele pode curar as suas feridas, limpar o seu coração e te purificar no sangue de Jesus Cristo. Esta é uma palavra verdadeira. Creia e serás abençoado. Deus te abençoe e te proteja. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, guarde, ó Deus, todos aqueles que buscam a tua face. Perdoa, Senhor, aqueles que reconhecem as suas falhas. Ajude aqueles que não têm sido obedientes a se prontificarem a obedecer ao comando do teu Espírito. Porque, ó Deus, desobediência traz a morte, traz consequência, traz tristezas e dores, mas a obediência traz alegria e paz. É por isso que eu te peço que todos os ouvintes possam tirar lições preciosas nesse estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.